Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com Rive. Nesse aqui eu vou te contar alguns, só alguns mesmo, problemas comuns que eu acho que você pode ser que experiencie aí na sua jornada de aprendizado, nas suas primeiras state machines. Então, vamos ver como resolver, né, o que acontece e aprender um pouco mais também sobre o comportamento das state machines e como que elas, né, interpretam o que a gente constrói. Então, o primeiro exemplo que eu quero te mostrar aqui, de novo, a gente tem aqui o nosso switchzinho on e off, e ele está em off. Se eu mudo esse booleano, ele vai para on. E tem um problema aqui nessa state machine que eu vou te mostrar, e eu vou te mostrar como resolver, e você de quebra vai aprender um pouquinho sobre uma coisa bem importante das state machines, tá? Primeiro de tudo, vamos lá, vamos dar play. Você vai ver que quando eu mudo esse booleano para verdadeiro, ele muda para on, mas quando eu mudo ele para off, você está vendo que ele está indo para a timeline certa, então não tem nada de errado com as minhas transições ou com as minhas condições, mas por algum motivo ele não está voltando para o off, né? E se a gente parar para analisar, eu tenho aqui a minha timeline on, onde ele está on, e eu tenho minha timeline off, onde ele está off. Então, a princípio, não tem motivo nenhum para isso aqui estar acontecendo. Mas tem um motivo sim. E o motivo é porque a gente não tem keyframes na timeline off. Então repara que a timeline off aqui não tem nenhum keyframe. E a on tem keyframes, então para a cor e para o texto que a gente está mudando. Mas como o off não tem nenhum, basicamente o que está acontecendo aqui é que ele não está transformando nenhum valor em nada. E o comportamento da state machine que vale a pena a gente notar aqui é o seguinte, e a gente vai ver isso também no próximo exemplo um pouquinho melhor, é que a state machine ela vai carregar os valores, os últimos valores que você aplicou para ela. Então se eu der play aqui, como o nosso design, né? O estado padrão do design é o off e em vermelho, ótimo, ele começa, vem para off, aqui não tem nenhum keyframe, ele não está transformando nada do estado padrão. Mas quando a gente vai para o on, aí sim tem keyframes aqui, mas quando a gente muda para o off de volta, não tem nenhum keyframe lá. Então ele carrega qualquer valor que ele recebeu nesse estado on aqui. Para a gente resolver isso, a gente precisa especificar para o Rive que a gente quer que quando ele esteja no off, a cor seja vermelha e o texto seja off. Então, criando esses keyframes aqui, agora sim, se eu der play, ele está em off, ele vai para on, ele volta para o off. Se a gente não especificar com keyframes, ele não vai saber que é aquilo que a gente quer. E ele faz isso de propósito, porque às vezes você realmente não quer mudar nenhum valor. E isso me leva para o próximo exemplo aqui, que eu quero te mostrar, porque aqui isso vai ficar bem mais claro. Repara que aqui eu tenho 4 timelines diferentes, eu liguei todas elas aqui num loop, né? Então a gente começa com rodar, vai para o aumentar, depois troca de cor, diminui, roda, aumenta, troca de cor, diminui. E basicamente o que eu tenho dentro de cada uma dessas é rodar, eu tenho um keyframe especificando 45 graus, e isso é diferente do nosso estado padrão do design, que por padrão 0 graus. Então ele vai começar rodando para 45, aí ele vai aumentar para uma escala de 150, aí ele vai trocar de cor para cor azul, e aí ele vai diminuir para 50%, e aí ele vai rodar de novo e aumentar e trocar de cor. E repara que os únicos keyframes que eu tenho nessas timelines são os específicos para aquela ação que eu quero que aconteça. Porém, quando a gente der play aqui, você vai ver que primeiro ele vai entrar nessa timeline rodar. E foi isso que ele fez, ele rodou em 45 graus. E ele interpolou porque eu tenho aqui, né, em cada uma delas, 200 milissegundos de duração, então ele vai interpolar. E eu tenho também uma condição que é esse gatilho, só para ficar mais fácil aqui de eu te explicar, né? Então, vamos para a próxima, então. Eu vou disparar o gatilho e agora ele vai aumentar. Eu vou disparar o gatilho e agora ele vai trocar de cor. E ele continua rotacionado e continua aumentado. Então agora eu vou apertar o gatilho de novo, ele vai diminuir para 50. Vou apertar o gatilho de novo, ele vai rodar. Só que não rodou por quê? Porque o keyframe que a gente tem aqui é só 45. E ele já tá 45, né? Porque ele já veio, ele fez o primeiro ciclo, rodou para 45 e ele permaneceu em 45 em todos eles. Então ele não roda de novo. Mas repara, ó, se eu der play de novo, rodou. Avançou, aumentou. Avançou, trocou de cor. Avançou, diminuiu. Avançou, não rodou, porque ele já tá com aquele valor. Avançou, aumentou. Trocou de cor, não trocou, porque ele já tá com aquela cor. Diminuiu. Então, repara que agora certas coisas não acontecem mais, mas outras coisas continuam acontecendo, porque ele sempre vai, basicamente, né, a transição, o que ela vai fazer é basicamente interpolar o final dos valores dessa timeline com o começo dos valores da próxima. Mas para ele saber quais valores ele precisa interpolar, ele precisa dos keyframes que armazenam esse valor no tempo.
certo? Então, se você não tiver nenhum keyframe, ele só vai manter como tá. E isso é a origem de muitos problemas no começo aqui, quando a gente está fazendo a nossa state machine. E isso, claro, é um exemplo bem simples, mas se você estiver fazendo uma interação de um botão, por exemplo, e aí, sei lá, quando você dá o hover, ele fica vermelho. Quando você tira o hover, é para ele ficar azul, mas ele não tá ficando azul. O que tá acontecendo? Provavelmente você esqueceu de colocar algum keyframe em algum lugar. E o próximo exemplo, ele é bem simples, bem rápido, mas acontece muito. Inclusive comigo, diariamente, eu esqueço que eu fiz isso aqui sem querer. Então vamos supor que eu tô aqui, né, na minha interação, e aí eu vou fazer uma alteração. Então eu vou vir aqui, vou rodar, em vez de rodar para 45, vamos dizer que eu quero rodar ele para 90, assim, alguma coisa do tipo. E agora vamos voltar para State Machine aqui e vamos tocar, né? Então eu vou tocar State Machine. Reparou o que aconteceu aqui? Meu artboard mudou de lugar, parece, né? Isso porque a gente tem uma duração, né? Mas se eu tirar essa duração, fica até mais esquisito, ó. Meu artboard tá aqui, vou dar play. Agora ele tá lá. E aí eu posso ir seguindo aqui a minha interação e tal, mas quando eu pausar... Eita, meu artboard voltou pra cá. Deu play, meu artboard foi pra lá. O que tá acontecendo aqui é que, sem querer, quando a gente foi alterar aqui os graus, eu também mexi na posição do meu artboard, né? Reposicionei. Ah, não quero mais ele aqui, quero ele aqui. Ok, vamos começar a trabalhar então. Aí a gente volta para State Machine e cadê meu artboard? Né? Sumiu. Isso aconteceu porque a gente consegue criar keyframe nas propriedades dos artboards também. Então repara que quando a gente moveu, como a gente está no modo Animation e com uma timeline aberta, a gente criou um keyframe na posição. Então toma muito cuidado, sempre que você for reposicionar alguma coisa, mudar a cor de alguma coisa e você quer que aquilo seja o estado padrão dessa coisa, você tem que estar no modo Design. Porque o modo Design vai... você não está transformando um valor, você está basicamente dizendo, ó, esse valor vale tanto. Porque no modo animação, o que a gente está fazendo é transformando esses valores padrão em outras coisas. Então aqui, por exemplo, eu criei esses keyframes X e Y, então o que acontece é que, por padrão, antes de começar, meu artboard está lá, quando eu começo a tocar, meu artboard está aqui. E aí fica essa coisa esquisita, quando toca a minha interação, meu artboard meio que teletransporta de lugar assim. Então toma cuidado para você não criar keyframes no seu artboard. Que é possível. Pode ser que você tenha um caso aí específico em que você queira fazer isso, mas no geral eu acho que não. Então, toma cuidado com esse probleminha aí também. E isso me leva para o nosso próximo e último erro comum aqui, que é o seguinte. Pode ser que em algum momento você quebre a sua state machine. E a gente já viu isso quando a gente estava falando, né, aprendendo sobre as transições lá e tal. Mas eu vou relembrar você aqui porque acontece bastante. E para ajudar a gente a visualizar esse erro, tem o console aqui do nosso lado. Então eu vou tocar a minha animação aqui e você vai notar que ela veio para o off, né? Eu vou ligar aqui o booleano, então, para ligar para o on. E ele foi para o on, mas ele quebrou. Se eu for para o off aqui, ó, ele não foi de volta para o off. Aí eu vou para o on, ele vai para o off. Aí, ó, tá vendo? Tá quebrado. Não tá funcionando. E o que aconteceu aqui é só que a gente esqueceu de mudar a condição. E essas duas transições aqui têm a mesma condição, que é o booleano ser true, verdadeiro. Ou seja, quando a gente dá play, ele está no off, está funcionando, mas a partir do momento que isso aqui vira verdadeiro, o que ele está fazendo é disparando essa, e aí em seguida já disparando essa, porque é a mesma condição, e aí ele dispara essa, e ele fica completamente maluco. Então no console você pode ver que ele está indo de off para on, de on para off o tempo todo, até a State Machine falar, não, chega, excedeu o máximo de iterações. Isso só acontece quando a gente tem alguma transição assim que está conflituosa, que está com uma condição sobreposta ou redundante, que está fazendo a State Machine ir de um estado para o outro muito rápido, e aí ela quebra, e aí as coisas não funcionam como deveriam. Então o que a gente precisa fazer para consertar isso é garantir que as condições estejam certinhas. Então eu vou mudar esse booleano para falso, para ele ir de on para off, e agora sim não vai quebrar nada, ou vai, né? Quebrou por quê? Ah, esse é outro problema, né? Esse é o mesmo exemplo que a gente não tinha keyframes lá. Então, ó, tá aqui um exemplo perfeito em que isso acontece na vida real. E a gente esqueceu que a off não tem keyframes. Então, se a gente vier aqui agora, sim, tá tudo funcionando como deveria. Então, você tá vendo como são vários fatores aqui na State Machine? Porque tem muitas pecinhas se mexendo. A gente tem os inputs, a gente tem as condições das transições baseadas nesses inputs, a gente tem os listeners, a gente tem os keyframes dentro das timelines. Então, vai aos poucos, faz exemplos bem simples,
pega o básico do básico, que é exatamente o que essa série aqui tá tentando fazer, e vai aprendendo aos pouquinhos o que cada pecinha do Lego faz antes da gente fazer um castelo inteiro com essas peças. E, bom, não é um castelo, mas no próximo vídeo a gente vai colocar em prática tudo isso que a gente viu até agora. Eu sei que foi bastante exemplo simples, tal, pra gente entender como as mecânicas funcionam, mas agora no próximo vídeo a gente vai fazer um botão de fato e vai adicionar várias interações nele e vai ser bem legal. Eu também vou te mostrar vários exemplos. Então, marque esse vídeo aqui como gostei, para marcar ele como visto na sua listinha, e eu te vejo no próximo. Valeu!